Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel de Pouso Alegre. E com certeza é um imenso prazer entrar em sua residência, entrar nesse seu aparelho, né? Celular, ou na sua TV, para falarmos de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E nós estamos em um encontro de oração. Como o nosso pedido, fique até o final, dê o seu like, compartilhe essa mensagem e, acima de tudo, nosso convite está de pé. Venha ser igreja com a gente. Acompanhe as nossas programações. No próximo sábado teremos o nosso bazar. E próximo sábado, não, dia 6 teremos o nosso bazar. E no próximo domingo estaremos encerrando uma série de mensagens sobre cura interior. A cura da alma, a cura das emoções, com o pastor Levi, que tem nos abençoado muito aqui na nossa igreja. E mais uma vez, o nosso pedido está de pé. Venha ser igreja com a gente. E que Deus assim nos abençoe. Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, um texto muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos, não vou dizer o mais conhecido, tem outros, mas muito conhecido. Já tive a oportunidade de pregá-lo algumas vezes, mas eu recebi do Espírito uma inspiração para falar com vocês nesta manhã, e eu sei que deve ter endereço, amém? Para as nossas guerras e batalhas. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, peço a todos que, após retornarem aos lugares, tenham atenção, as crianças fiquem em silêncio. Se você, papai ou mamãe, seu filho ficar um pouco choroso, não deixe seu filho atrapalhar que o seu vizinho cultue. Então levante, tem uma área lá fora de GC, você pode ir lá, mas nós precisamos respeitar o direito do nosso vizinho de cultuar, ok? 1 Reis 17, verso 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme o Senhor, a palavra do Senhor proferida por Elias. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, é a tua santa palavra. Nós não nos acostumamos nunca com ela. Sempre é algo novo, sempre é uma unção fresca. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos do orgulho, liberta-nos desse sentimento que nós sabemos. Queremos te ouvir, meu Deus. Tem coisas acontecendo à minha volta que eu nem faço ideia, guerras, tramas do inferno, mas a tua palavra me ergue nesta manhã. Este povo veio atrás da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Bom, nós sabemos que existe em nós uma mentalidade. Essa mentalidade, ela foi formada por várias coisas, desde a criação que tivemos com os nossos pais, aquilo que nos alegrou, aquilo que nos assustou. A verdade é que nós temos opinião, e opinião é muito bom você ter opinião, porque a opinião evita que você seja massa de manobra, que você seja feito de gado, influenciado.
Mas a opinião, ela é boa quando ela está de acordo com a palavra. Quando você tem uma opinião firmada diante de um equívoco, de uma teimosia, isso é péssimo. Porque uma opinião forte em cima de algo fraco limita você. Riqueza, milagre, não nasce na boca, nasce na mente. Nós falamos muita coisa que a gente não acredita. Falamos muita coisa que não é verdade. E algumas vezes, Deus ele precisa criar algumas situações para quebrar nossa cabeça doente. Nossa cabeça teimosa. Essa cabeça abraçada à improdutividade. Essa fidelidade que a gente tem a coisas que não estão dando certo. Tudo parado, tudo morrendo. Mas eu continuo martelando na mesma tecla. Angustiado, doente, perdendo tudo. Mas continuo com as mesmas bandeiras. Porque a mente é um problema. Deus ele começa um processo de mexer com Elias. Elias ele orou e o fogo cai. Elias era um homem que foi alimentado por corvos. E agora, porque não chove, o riacho de Querite secou. O que aconteceu com o riacho? E aí Deus começa a criar uma história muito importante para mexer com a cabeça de todo mundo. Deus diz: sai daqui, vai para Sarepta, porque uma viúva vai te alimentar. Se Deus está falando que alguém vai me alimentar, pronto, a minha cabeça já começa a trabalhar, imaginando como vai ser isso. A primeira coisa que a minha cabeça vai dizer é: eu estou salvo, porque Deus está mandando eu para um lugar que tem comida. Deus está mandando eu para um lugar que tem recurso. Porque se Deus disse que aquela mulher vai me alimentar, é batata. Lá tem o quê? Comida. Elias acabou de comer da boca do corvo. Se um corvo me traz comida, imagine uma mulher. Ele se arruma e ele vai para Sarepta. Ele tem uma palavra. Qual é a palavra? Eu estou indo para a casa de uma mulher que vai me dar comida. Como eu sou abençoado, como eu sou uma pessoa feliz, eu tenho uma palavra. E nessa palavra eu me agarro, nessa palavra eu permaneço. E aí, ele entende, Deus é tremendo. Mas quando ele chega no lugar que Deus disse que iria alimentá-lo, o que ele encontra lá é fome. É fome. Você tem que entender que por vezes a resposta de Deus para a sua necessidade não se parece com o que você tem em mente. Nem sempre a solução do seu problema vai vir como você imaginou. Deus nos dá a liberdade de pedir tudo. Você pode pedir um relacionamento. Você pode pedir que a sua empresa prospere. Você pode pedir que o seu marido seja salvo, sua esposa. Você pode pedir. Só que qual é o problema? O problema é que quando eu peço, a minha cabecinha já começa a trabalhar. Eu peço para Deus, mas eu já começo a imaginar como vai ser. Eu já imagino o dia, que roupa que eu vou estar usando, a música que vai estar tocando de fundo. Eu já imagino como é que vai estar o céu. Mas eu quero que você entenda, nem sempre a resposta de Deus para as suas orações se parece com o que você imaginou. Deus diz: eu vou te alimentar. E quando Elias chega no lugar que Deus disse que vai alimentá-lo, o lugar é miserável. Não há comida. Ele chega lá, não é uma mansão. Não tem garçons. Não tem cheiro de frango assado, não tem cheiro de picanha, não tem piscina, não tem ar-condicionado, não tem uma mulher dizendo: vem, a mesa está posta. Tem uma senhora magra, com os cambitos balançando, pegando gravetos para fazer um foguinho, para consumir, macetando farinha com azeite, tentar fazer um punhado de pão para comer. Se você quiser servir a Deus piedosamente, se você quiser ter uma vida sobrenatural,
Se você quer se descolar da tua família que vive na miséria algumas vezes, se você quer se descolar das pessoas que estão no teu bairro, que se acostumam, porque existe um senso comum do que é sucesso. A gente mede as pessoas que convivem com a gente e a gente fala, se eu conseguir ser melhor do que eles, eu estou em sucesso. Deus não tem limite. Deus não se prende a fórmulas. Mas se você quer ter uma vida brilhante, se você quer ter resultados que ninguém nunca teve, você tem que entender que nem sempre as respostas de Deus vão se parecer com o que você tem em mente. E não é porque não se parece com o que você tem em mente que você deve desprezar, que você deve sucatear, que você deve reclamar, que você deve, sem pensar, liberar uma resposta e dizer, Deus não me ama. Se Deus estivesse comigo, Ele teria me sustentado do jeito que eu imaginei. Não tem ar-condicionado, não tem piscina na casa dela, não tem Ferrari na garagem. O que Elias vê? Elias vê fome. De um lado Deus diz, você vai comer aqui. E o que os olhos de Elias veem? Fome. E aí fica um conflito. Em que realidade eu acredito? Deus disse que eu vou comer aqui e não tem comida. Como é? O que eu estou vendo? Pelo amor de Deus, estou vendo um barraco. Eu estou vendo miséria. Eu estou vendo uma mulher que não consegue cuidar de si mesma, que não consegue alimentar a si mesma. E Deus diz que ela vai me dar de comida. Você está entendendo que algumas vezes, para nos destravar, Deus vai colocar a gente em crise? Porque não tem como você encarar uma situação como essa e não ter que fazer uma escolha. Milagre é fruto de uma escolha, do que você quer pensar. Milagre, prosperidade, é fruto de um pensamento, do que você escolhe pensar. Porque existe um senso comum do lugar que pode alimentar e do lugar que não pode alimentar. Nós achamos que sempre o ambiente vai dizer se eu vou me alimentar ou não. A maioria das nossas orações é, Deus, muda o ambiente, minha casa está um inferno, para eu ter paz, Senhor Jesus, meu Deus, abençoa a minha casa. Deus, olha, para eu prosperar, eu preciso que o Senhor me permita essa semana assinar 5 contratos com clientes, porque nós sempre acreditamos que a minha fome vai passar se o ambiente onde eu vivo tenha comida. Eu sempre acho que a minha sede vai passar se o ambiente onde eu vivo tenha água. E Deus não precisa mudar o ambiente para matar sua fome. Deus não precisa mudar o ambiente para matar sua sede. Deus pode mandar você para um lugar que não tem comida e ainda assim dizer, eu vou matar sua fome aqui. Você não pode limitar o poder de Deus só porque os teus olhos não sabem como vai acontecer. Você não pode dizer que vai dar errado só porque nos livros que você leu não tem explicação para o que está acontecendo. Você não pode dizer que Deus não vai ser fiel com você só porque você olha para um lado, vê fome, outro lado vê fome, na frente vê fome, atrás vê fome, e você acha que você é mais um. A voz de Deus, ela não combina com absolutamente nada do que você entendeu. Deus não precisa pedir permissão para a ciência, Deus não precisa pedir permissão para matemática, Deus não precisa pedir permissão para político, Deus não precisa fazer estudo de relevo, de solo. Se Ele disse que o lugar vai te sustentar, pode não ter água, pode não ter comida, pode não ter recurso. Se Deus disse, a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para cumprir aquilo que ela disse. E se você tem uma palavra, esqueça a geografia, esqueça o ambiente, esqueça as estatísticas, esqueça o passado, gruda na palavra, creia na palavra, escolha a palavra. É a palavra. Deus coloca Elias numa situação complicada, e a primeira coisa que a mente vai dizer é, essa é a resposta de Deus para minha situação? Fome. Essa é a resposta de Deus para minha necessidade? E Deus diz, sim, sim, é essa. Será que a sua necessidade atual não é a mãe do milagre? A mãe do milagre não é a escassez? A mãe do milagre não é a escassez? O que gera um milagre não é a gravidade do problema? O que gera um milagre não é a necessidade? Os testemunhos que nós ouvimos aqui não foram gerados por necessidades?
Você estaria aqui se não tivesse uma crise? Não é a crise que nos desafia? Não é a crise que nos faz orar mais? Não é a crise que nos chama a atenção? Quando você vem à igreja, escuta aqui, e você fala assim: Deus, aumenta a minha fé. O que Deus vai fazer com você? Ele vai aumentar a sua necessidade. Quando você diz assim: Deus, eu quero orar e ver a tua manifestação na minha vida. Sabe o que você está pedindo? Você está pedindo crise. Deus, me enche tanto do teu Espírito Santo que nada me abala, nada me para. O que Deus faz? Deus aumenta a perseguição. Porque se você quer aumentar a velocidade do navio, o capitão vai dizer para os marinheiros: joguem lenha na caldeira. Porque quanto mais lenha na caldeira, mais rápido o navio vai. Quanto mais fogo, mais agilidade. O que Deus está fazendo? Deus está esticando Elias. Deus está dizendo: você quer ser um homem diferente? Eu vou te ensinar a ver com uma outra mentalidade. Você nunca vai saber do que você é capaz se você não aceitar o desafio. Você nunca vai saber do que é o poder de Deus se você não conseguir olhar para uma situação que todos olham para você e dizem: não dá, não vai, não tem como. Eu conheço, eu sou experiente, eu nunca vi isso acontecer. Eu sei que alguns aqui ouviram isso por esses dias. Olham para você com aquela cara de inteligente, com aquela cara de sábio, de estudado, e falam assim: cara, vai por mim. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso dar certo em lugar nenhum. O que ele está dizendo para você? Desista. Só que aí você veio no culto da Lírio e Deus falou para você assim: eu vou te alimentar nessa estação da sua vida. Eu vou te alimentar nesse ano. Aí você sai daqui e ouve os especialistas. E os especialistas são muito bons. Eles vão dizer para você: olha aqui o gráfico, olha aqui os estudos. E aí você tem uma palavra pulsando na tua alma: eu vou te alimentar, eu vou te alimentar. E Deus está dizendo: eu quero e eu adoro. Isso é crise, é crise. Você vai ter que romper. Ou você fica com o especialista, ou você fica comigo. Ou você fica com os livros, ou você fica comigo. Eu amo esticar você. Aí você não dorme bem mais, porque de um lado o Espírito Santo diz: vai, 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 vai. E do outro lado os especialistas dizem: não, 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 não. Seja conservador. E do outro lado o Espírito Santo: vai, vai. É arriscado, mas eu estou nisso. É perigoso, mas eu estou nisso. É ousado, mas eu estou nisso. E os especialistas: não, 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 não. Vai perder, não dá. E Deus está dizendo: eu estou te esticando, porque você é meu filho. Eu te fiz, eu tenho planos para você. Milagres são gerados na crise. E Deus manda dizer: não fuja da sua, não fuja da sua. Olha para o seu irmão e diga: não fuja da sua crise. Não fuja, não fuja da sua crise. Não fuja do seu labirinto. Não fuja da sua escassez. Não fuja, não fuja. Deus vai esticar você. Deus vai esticar. E você vai ver que a palavra traz à existência o que não existe. Não estou nem aí se não tem comida. Se Deus falou que eu vou comer, eu vou comer. Vai ver. Se Deus tiver que mandar um anjo, Ele vai mandar. Se eu tiver que mandar um corvo, Ele vai mandar. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Elias está ali. Aí o que Elias faz? Ele vê uma coitada pegando cesta, pegando graveto. Se eu tivesse lá, se você tivesse lá, a gente ia falar assim: ih, Deus errou, eu não vou comer aqui não. Eu vou lá na Lírio pegar uma cesta básica e trazer para essa mulher. Coitada. Você não pode ter uma fé romântica, porque nem sempre o que Deus tem para você se parece com o que você imagina. Elias olha para aquela mulher e ele diz para ela: eu quero água. A mulher é boazinha, a mulher não reclama, ela vai pegar água para o profeta. Talvez ela deve ter pensado: hello, você não vê Jornal Nacional, você não vê Brasil Urgente, você não vê os corpos empilhados aqui em Sarepta, você não vê que está todo mundo morrendo de sede. Mas eu acho bonitinho a mulher, porque quando Elias pede água para ela, ela não reclama. Ela dá as costas e vai buscar água. Mas enquanto ela está indo buscar água, Elias aumenta a necessidade. Elias diz assim: ei, além da água, eu quero comer.
Quando Elias pede comida, aí ela não aguenta. Aí ela desaba. Aí, quando ele pede comida, ela olha para ele e diz assim: ei, você não assiste TV não? Você não está olhando para mim? Deixa eu te contar uma coisa. Poucos minutos antes de você bater aqui na porta de casa, pouco antes de você chegar aqui, eu estava pegando graveto para fazer minha última refeição. Você sabe como é cruel ter filho e ver seu filho passar fome? Eu vou me unir ao meu filho com o pouco que eu tenho em casa. Nós vamos comer e nós vamos morrer. E depois nós vamos nos unir ao resto de corpos que estão espalhados por aqui. Ela vai morrer e o filho vai morrer. Veja que miséria é geracional. A gente come para ficar forte, mas ela vai comer para morrer. A gente come para ter energia, mas ela vai comer para morrer. Porque na cabeça dela, aquela situação já a matou. Por isso que milagre nasce aqui. Aquela mulher tem recurso, ela tem azeite, é pouquinho, mas ela tem. Mas ela diz assim: eu vou comer e vou, porque ela já determinou aqui que ela vai morrer. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela está olhando para a miséria e dizendo assim: eu vou morrer. Você está entendendo por que você não pode ser todo mundo? Que não é igual a todo mundo? Que tem lugares que, ai pastor, não tem vezes você tem que fechar a porta do quarto e só ouvir Deus, porque não tem ninguém capaz de te aconselhar nessa situação. E muitas pessoas que querem o nosso bem, elas podem até atrapalhar o sonho de Deus na nossa vida, porque na boa intenção que elas carregam, elas podem colocar no nosso coração dúvida daquilo que Deus vai fazer. Então toma cuidado. Ai pastor, eu tenho que me aconselhar. Tem vezes que você não precisa se aconselhar com ninguém. Fecha a porta do quarto e diz: Deus, mantenha a chama acesa. Se for da tua presença, Senhor, não deixa apagar não. Eu vou ficar quietinho, mas eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eles não vão entender. Tua mãe te ama, mas nem tudo tua mãe vai entender. Teu pai te ama, mas nem todo o que você vai contar para ele vai conseguir te ajudar. Tua esposa, teu marido, tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que não tem jeito. É o Espírito Santo falando no teu ouvido. E qualquer pessoa que ouvir da tua boca isso vai dizer que você é maluco, que você é louco, que você bebeu, que você fumou maconha. Vai dizer que você é um doente. Vão querer colocar camisa de força em você. Por isso que você precisa entender que sonhos de Deus são sonhos individuais. Aí Elias pede para ela comida. A pobreza, fala comigo, pobreza é mentalidade. Não queira aumentar o que tem no bolso sem antes mexer aqui, tá? Dinheiro não é conta bancária. Dinheiro é cabeça. Por isso que um empresário de sucesso é um empresário que antes de querer ganhar dinheiro com a empresa, ele quer realizar um sonho. Quando você abre uma empresa pensando em comprar carro, casa, fazer viagem, você não aguenta. Porque se vier a estação da crise e tudo que você quer é a recompensa, você não aguenta. Mas se você abre uma empresa entendendo que você tem um chamado, um propósito, quando o lucro não vem, você continua. Quando as portas não abrem, você continua. Porque a empresa não é sobre recompensa, é sobre chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. A fé é a mesma coisa. Se você está aqui por causa de uma cura, porque você foi traído e está aí se sentindo o pior dos homens, se você está aqui atrás de uma recompensa, quando você recebe essa recompensa, você vai embora. E quando você não recebe essa recompensa, você também vai embora. Mas se você está aqui porque você ama Jesus, porque Jesus tem uma palavra que sustenta a sua alma, nada tira você da presença de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem principado, nem potestade. Nada me separará do amor de Deus. Agora olhe para mim. Elias olha para aquela mulher e ela fala assim: cara, eu estou na miséria. Se você e eu estivéssemos lá vendo aquela cena, nós íamos falar assim para Elias: Elias, toma vergonha na sua cara. Você é homem, forte, saudável. Ajuda essa mulher. Corre atrás de uma comida para ela, coitada. Só que de um lado tem uma situação dizendo: ela é uma coitada, ela é uma coitada. A mulher dizendo: eu sou uma coitada. E do outro lado tem uma voz dizendo:
eu vou te enviar para uma casa de uma viúva e ela vai te sustentar. E aí? Você vai ceder ao drama da situação ou você vai confiar na voz de Deus? Tem gente aqui que tem um monte de história dramática. É ou não é? Tem gente que ama um drama. Ai, pastor, eu tenho... Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser o que eu sou, viver onde eu vivo? Quando eu olho para essa mulher, eu falo, que história dramática. Só que Elias tem uma palavra. Eu sinto muito, tia. Ô, dona Maria, eu sinto muito. Mas meu Deus, que já mandou corvo levar carne para mim. O meu Deus, que já orou e fogo caiu do céu. Ele falou que a senhora vai me dar de comida. E entre a sua desgraça e a voz do meu Deus, eu fico com a voz do meu Deus. Desculpa, a sua desgraça não é maior do que o Deus que eu sirvo. Então eu não vou ter dó da senhora, porque eu tenho uma palavra. E quem tem palavra não tem dó de ninguém. Quem tem palavra quer viver a palavra. Eu não vou ficar de resenha com dor de gente. Eu vou viver a palavra. A dó não cura ninguém, a palavra cura, tá entendendo? Sabe por que tua família não vai para frente? Porque você morre de dó de todo mundo e não prega a palavra. Você morre de dó da tua mãe, você morre de dó do teu pai, você morre de dó, brincam com a tua cabeça, fazem chantagem emocional, você fica chorando, você fica se matando e trabalhar para atender a miséria, ao invés de se levantar e dizer, Deus tem uma palavra para mim. Vai enxugar sua lágrima, porque nós vamos viver a palavra de Deus. Até quando você vai ficar dando microfone para histórias tristes? Até quando você vai ficar dando palanque para histórias dramáticas? Elias tem uma cena perfeita, drama, drama, drama. E ele diz, eu sinto muito, mas o primeiro pedaço é meu. Eu sinto muito, dona Maria, mas o meu Deus não mente. E ele falou que a senhora vai me dar de comida. Então, por favor, entra na tua casa, faz lá, pega a farinha que a senhora tem, o azeite que a senhora tem, faz o pão. E não é come e depois dá para mim. O primeiro pedaço de quem é? Gente, isso aqui é muita maturidade, sim ou não? Porque você está esbofeteando uma narrativa triste. Você entende que milagre é gerado na mente? Todos nós íamos dizer assim, Elias, você é frio. Elias, você é cruel. Elias, você não se compadece não. Alguns iam falar, prende Elias. Elias é machista. Elias é insensível. Eu não falo isso porque eu conheço o fim da história. Mas imagine você lá assistindo isso. O camarada pedindo para uma mulher passando fome que ele quer comer na frente dela, na frente do filho. Você entende por que a maioria não ganha? Você entende por que a maioria das pessoas vive na miséria? Porque milagre nasce aqui, ó. Porque a primeira vez que a gente vê uma Dona Maria passando fome, ao invés da gente viver o evangelho sobrenatural, a gente vai abraçar a miséria da Dona Maria e viver na miséria com ela. Tadinha! Mas o mundo não é transformado por tadinhos e tadinhas. O mundo é transformado pelo poder do Deus vivo. Elias diz, eu sinto muito, Dona Maria. Se a senhora acha que vai morrer, se a senhora acha que o seu filho vai morrer, eu só sei de uma coisa. Eu vim aqui, Deus mandou eu vir aqui. Eu entendo a gravidade do seu problema, mas por favor, arruma o meu lanche porque eu quero comer. Vai fazer meu lanche. Elias não diz, olha, tem uma unção descendo. Não. A palavra de Deus diz, eu vou comer. Quem você é? O que a sua cabeça está preparada? Você é uma pessoa muito sentimental. Eu sou justiceiro. Até você ver o milagre, não parece ser injusto isso aqui? Sim ou não? O nome que eu dou para isso aqui, naturalmente, pela mente humana, é injustiça. E se o processo de milagre na sua vida for Deus fazendo uma injustiça humana? O que é uma injustiça humana? Fazer você ser firme com quem merece um abraço. Fazer você confrontar quem quer um cafuné.
fazer você dizer não para quem merece humanamente receber um sim. Porque Deus não está tratando só Elias, Deus está tratando aquela mulher também. O que essa mulher está sendo testada? Essa mulher está sendo testada se ela vai viver ou se ela vai morrer, se ela vai prosperar ou se ela vai ser uma medíocre falida. E o que essa mulher está sendo testada? O respeito que ela tem pela palavra de Deus. Deus está testando o respeito que ela tem pela palavra. Porque uma mentalidade doente vai dizer o seguinte: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, foi o meu tempo, eu sou pobre, eu sou miserável, eu não recebi amor, eu nunca tive um pai, eu nunca tive uma mãe, eu nunca tive apoio, eu sempre fui largado, eu sempre fui largada, eu sempre vivi de resto, eu não tenho. E aí vem um homem olhando para aquela mulher e diz assim: pega o que você chama de não tem e faz primeiro para mim, e se você for capaz, a tua história vai mudar. O poder desse texto, escuta, o poder desse texto não é fazer o pão, o poder desse texto é fazer o pão primeiro. O poder desse texto não é dar comida para Elias, o poder desse texto é dar comida para Elias primeiro. É estar com o estômago roncando e entregando para um homem que eu nem sei quem é, só porque há uma palavra sendo liberada. Quer viver milagre? Pare de correr atrás de ombro amigo. Quer viver milagre? Para de correr atrás de grupinho. Quer viver milagre? Pare de correr atrás de tribo. Corra atrás da palavra que desafia você. Lugares altos não são para pessoas medíocres, lugares altos são para pessoas que vivem a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino é: eu não preciso do que todo mundo precisa, eu preciso de uma palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso de uma palavra que sai da boca de Deus. Sim, eu vou dar para Elias o pão e vou ver meu filho chorando de fome, e todo mundo vai dizer: você é trouxa. Mas deixa os dias passarem, da farinha não vai acabar da panela, o azeite não vai acabar da botija. Você tem que aprender a ter uma mentalidade de prioridade. Deus está testando aquela mulher na prioridade. O que é capaz de você fazer primeiro quando a realidade está dizendo acabou. Não é fazer, é fazer primeiro. Não é orar primeiro. Não é cantar, é cantar primeiro. Elias disse: você vai comer, mas primeiro quem come sou eu. Você vai se alimentar, mas primeiro você vai ver eu me alimentando. E Elias aqui personifica Deus na nossa vida. É como se Deus falasse: você está na miséria, sua casa está uma porcaria, seu trabalho está falido, emocionalmente você foi traído, você está um caco, e aí você quer um abraço, você quer uma cesta básica, você quer uma clínica de recuperação, você quer que alguém te dê alguma coisa. Mas eu vim aqui destravar sua cabeça: não sou eu que vou te dar alguma coisa, é você que vai dar alguma coisa para mim. Você está entendendo? Porque toda pessoa que está carente, ela quer receber, ela quer receber, ela quer receber. Eu não tenho dinheiro, eu quero dinheiro. Eu não tenho comida, eu quero comida. Eu não tenho amor, eu quero amor. Eu não tenho paz, eu quero paz. Eu não tenho felicidade, eu quero felicidade. Deus diz: isso é o que todo mundo faz, e você não é todo mundo, você é meu filho. Então você não tem nada, e você vai dar para mim. Você vai dar sua adoração, você vai dar sua fé, e vai dar primeiro. Aí você diz: pastor Diego, mas isso é loucura. Então você quer uma vida normal? Não venha para a igreja. Uma vida normal todo mundo está tendo aí fora. Você quer uma vida sobrenatural? Faça o que ninguém é capaz de fazer. Dê sua alegria, dê sua paz, dê sua ousadia. Entrega para Deus. Pastor Diego, eu não tenho R$1. Entrega o que você tem. Pastor Diego, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Entrega a paz, entrega a alegria. Primeiro, não se trata de profecia. Escuta aqui. Você já ouviu pregação demais? Tem pregação no YouTube, tem pregação toda quinta e domingo aqui. Não é pregação, não é profecia, não é óleo ungido. É entregar primeiro. O milagre é destravado quando a minha cabeça tem uma mentalidade de prioridade. É fazer o lanche primeiro. É entregar para Deus primeiro. Então eu não vou parar de fazer minhas coisas porque eu estou sofrendo. Eu vou fazer primeiro. Não é dar o pão, é dar o pão primeiro.
não é buscar primeiro. Não é adorar, é adorar primeiro. A gente faz uma bagunça desgraçada na nossa vida, e quando nada mais funciona, a gente vai para Deus por último. Deus não pode ser a última instância, o último recurso. Deus tem que ser o primeiro recurso. Não é não orar no aniversário e querer orar no velório. Não, é orar no aniversário e no velório. Não é não querer orar no casamento, mas quando está divorciando quer apoio. Não, é orar no casamento e orar quando estiver passando por uma crise. Não se trata apenas de fazer, é fazer primeiro. Não é servir quando sobra tempo. Não, é servir primeiro. Deus está te prosperando, Deus está te abençoando, você está ganhando dinheiro, você está aumentando os seus recursos. Sirva mais e sirva primeiro, porque toda a riqueza e glória vem do Senhor. Não é ofertar, é ofertar primeiro. Caiu na conta, já tira o dízimo primeiro, porque o primeiro pedaço sempre é do Senhor. Essa é a mentalidade que destrava milagre. O milagre não é destravado por campanha, milagre não é destravado por unção pastoral, milagre não é destravado por ouvir pregador dos Estados Unidos, milagre não é destravado por manto, milagre é destravado por prioridade. À medida que você tem de entregar primeiro para Deus, você é aquele que vê aquilo que para todo mundo é uma miséria, uma porcaria, e Deus diz: não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Escuta aqui, para eu encerrar. Quando Elias vê aquela mulher indo fazer o primeiro pedaço para ele libera a palavra, ele fala: olha, a farinha não acaba da panela e o azeite não acaba da botija. Deus não está dizendo: eu vou mandar o caminhão do Faustão de prêmios para te dar o que você precisa. Deus não está dizendo: eu vou sortear sua casa no Celso Portiolli para você ir lá no quem arrisca ganha mais. Não. Deus está dizendo o seguinte: sabe aquilo que você chama de porcaria? Eu vou colocar um potencial ali. Deus não diz: eu vou trazer uma panela Tramontina para você de última geração. Aquela panelinha, aquela botijinha vai ser a mesma, mas eu vou colocar um potencial dentro dela. Você vai tirar, você vai tirar, você vai tirar. E quando você põe a mão dizendo: já era para ter acabado, porque eu tirei mais do que a panela comporta, sobrenaturalmente tem farinha lá. Para confundir tudo. Alguns dizem: pastor, para eu ter uma nova vida, eu quero mudar de tudo. Eu quero uma nova casa, eu quero um novo carro. Algumas vezes Deus faz isso, mas muitas vezes Deus não muda nada. Deus só dá potencial. Você continua trabalhando na mesma empresa, morando na mesma casa, andando no mesmo carro, vivendo com as mesmas pessoas, mas um potencial. Simplesmente as pessoas continuam drenando tudo de você e dizendo o seguinte: olha, anteriormente eu fazia isso e o camarada caía na cama. Eu fazia isso, ele pegava 10 dias de atestado porque ia no médico dizendo que estava com pressão emocional, que estava com bullying, sofreu bullying. Não, eu fazia isso aqui e o camarada xingava. E de repente sugam de você, sugam energia, sugam força, tentam estressar você, e irritantemente você não para, porque você põe a mão na panela e tem farinha, você pega o azeite e tem a botija e tem azeite. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Salmo 143 verso 8 fala o seguinte, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Faz-me ouvir o teu amor leal quando? Pois mostra-me o caminho, pois a ti. Faz-me ouvir o teu amor leal quando? Pela manhã. É quando o meu dia amanhece. A primeira coisa que eu quero lembrar não é a reunião, não é a dívida, não é o filho na escola. Senhor, eu ainda estou levantando da cama, eu ainda estou com remela no olho, Senhor, eu estou com bafo de leão ainda, meu Pai, mas faz-me lembrar do teu amor leal. Enquanto eu estou caminhando para o banheiro, ainda com a cara inchada, ainda me espreguiçando, me lembrar e mostra-me o caminho que eu devo seguir. Pare de buscar Deus, mas busque Deus primeiro. Levanta a mão para cá. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que Deus trouxer chuva. Deus está dizendo: levanta a mão, eu não vou te dar um recurso novo, eu vou fazer aquilo que parece estar no fim, simplesmente ser inesgotável. Eu não vou te dar um recurso novo, eu vou fazer você um milagre ambulante. A panela tem o mesmo tamanho, mas a panela tem unção. A botija tem o mesmo tamanho, mas a botija
igreja tem unção, porque se você priorizar o reino, você vai tirar, sugar, trabalhar, correr, se esforçar, e quando você parar, tudo que você gastou eu vou repor, toda energia que você gastou eu vou repor, toda a paciência que você gastou eu vou repor. Levanta a mão para cá, não cansa não, eu tenho algo para dizer ainda. Deus vai colocar um potencial na panela que você já tem. Deus manda dizer, não vai voltar para estaca zero coisa nenhuma. Essa panelinha que tu chamou de panela da desgraça, essa botija que tu chamou de botija da vergonha, eu darei a você unção, eu te dou potencial. Grita potencial, diga não vai acabar, diga em nome de Jesus, não vai acabar. A força que eu tenho não vai acabar, a alegria que eu tenho não vai acabar, a fé que eu tenho não vai acabar, a esperança que eu tenho não vai acabar. Não tem dia ruim que vai fazer acabar. Não vai acabar, não vai acabar, não vai, não vai, não vai, não acaba. Livre-se dessa mentalidade maldita, não vai acabar. Deus esticou aquela mulher. Quando Elias chegou ali, ela disse, eu vou comer desse azeite e dessa farinha, e eu e meu filho vamos morrer. Depois que Elias pede o primeiro pedaço, a farinha e o azeite que ela disse que ia comer e morrer, a Bíblia diz, não vai acabar até o dia da chuva. Comece a mudar suas palavras, porque Deus já está mudando a sua cabeça. Comece a olhar para esse recurso pequeno e dizer, não vai acabar, não vai acabar. Deus manda dizer, nenhuma circunstância externa vai amaldiçoar o que eu abençoo. Escuta aqui, ó, Deus não vai mudar de ideia. As pessoas vão dizer para você, acabou. Olha o Salmo 91 versículo 7, isso é um tapa na cara do diabo, é um soco, porque esse salmo aqui, ele fala de um genocídio, ele fala de um assassinato em massa, ele fala de um ambiente repleto de cadáveres, ele fala onde todo mundo está morrendo. E aí a Bíblia diz que 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu. Cadê a estatística aqui? Cadê a probabilidade aqui? Qual é a probabilidade de eu ficar em pé se tem 1000 morrendo de um lado e outro? Não tem estatística, não tem probabilidade, não tem margem de erro, tem promessa na sua vida. Eu não vivo de estatística, eu vivo de palavra. Eu não vivo de estatística, eu vivo de palavra. Palavra, 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 palavra. Então eu vou dizer para minha alma hoje, tudo à minha volta tem seca, mas eu vou beber água hoje. Tudo à minha volta tem fome, mas eu vou me alimentar hoje. Todo mundo à minha volta está morrendo de depressão, eu serei curado da depressão hoje. Todo mundo à minha volta está separando, traindo, está uma bagunça dos infernos, mas eu vou ter um casamento sarado, restaurado, perdoado, porque eu não vivo de ambiente, eu vivo de palavra. E se Deus está dizendo que vai me sustentar, não é o bairro que eu moro, não é a pessoa com quem eu vivo, não é onde eu trabalho, é a palavra. É assim na terra como é no céu, aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança, é o começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança, é o começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança, é o começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
Aleluia.